Você já acordou de madrugada com o coração acelerado, sentindo um peso invisível sobre o peito, como se algo quisesse te paralisar? Muitos tentam explicar isso como simples pesadelo ou ansiedade, mas há algo mais profundo acontecendo. Hoje você vai entender o que se esconde por trás desses momentos de terror noturno e por que eles não são apenas sonhos. Prepare-se, porque o que vou te revelar pode mudar completamente a forma como você enxerga suas noites e sua vida espiritual. Quando a consciência se apaga e o corpo adormece, a mente se torna vulnerável. É nesse instante de rendição que as sombras espirituais encontram passagem. Ataques noturnos não são coincidências. Eles acontecem quando a barreira entre o visível e o invisível se torna mais tênue. O inimigo sabe que enquanto o corpo descansa, a alma está mais exposta, e é aí que ele sussurra o medo. Esses ataques não vêm apenas para assustar. Eles tentam roubar sua paz, plantar dúvidas e provocar confusão espiritual. Enquanto você dorme, pensamentos antigos e culpas esquecidas podem ressurgir como ecos de um passado que insiste em não morrer. É o campo de batalha da mente, e o inimigo opera com precisão cirúrgica. A madrugada é o palco preferido das trevas. Não porque tenha algum poder especial, mas porque muitos já se deitaram desarmados espiritualmente. Enquanto o mundo dorme, há uma guerra sendo travada em silêncio e poucos percebem que são alvos nela. O medo que paralisa não vem do corpo, vem do espírito que tenta resistir. Mas o que realmente acontece durante esses ataques? Por que alguns sentem presenças, ouvem vozes e acordam em desespero, enquanto outros dormem em paz? O que diferencia uma alma protegida de uma alma vulnerável? Essa resposta vai te surpreender e é aqui que começa a sua libertação. Poucos falam sobre isso, mas os ataques espirituais noturnos são reais e acontecem com mais frequência do que se imagina. O inimigo aproveita a escuridão para agir, porque é nela que a consciência humana relaxa a vigilância. Quando o medo se instala, ele cumpre o primeiro objetivo: te afastar da confiança em Deus. E o medo é o combustível da opressão. Durante o sono, é comum sentir um peso no peito, ouvir ruídos, sussurros ou até mesmo perceber figuras sombrias ao redor. Alguns tentam gritar o nome de Jesus, mas sentem como se algo os impedisse. Esse é o ponto mais crítico, o momento em que o espírito luta contra a prisão invisível que tenta dominá-lo. Mas há poder no nome que está acima de todo nome, e basta uma palavra dita com fé para dissipar toda a escuridão. Essas experiências são projetadas para destruir a fé. O inimigo quer que você duvide da proteção divina, que se sinta sozinho, sem defesa. Mas a verdade é que mesmo nas trevas mais densas, há uma luz que o mal não pode apagar. Deus nunca dorme, e é essa vigilância divina que sustenta os que creem, mesmo quando o corpo parece indefeso. A batalha não é contra carne e sangue, é contra forças espirituais que agem nas sombras. O erro está em achar que basta ignorá-las para que desapareçam. O silêncio diante da guerra é o convite para a derrota. É preciso despertar espiritualmente, reconhecer o campo de batalha e empunhar a autoridade que já foi dada por Cristo. E se você já viveu algo parecido, comente aqui embaixo. Eu escolho permanecer desperto na guerra espiritual. Sua declaração de fé é o primeiro passo para vencer essa batalha. A Bíblia nunca escondeu essa realidade. Desde os tempos antigos, os profetas alertavam sobre batalhas invisíveis travadas na escuridão. Em Efésios 6:12, somos lembrados de que não temos luta contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Essa guerra é silenciosa, mas constante, e ignorá-la não a faz desaparecer, apenas te torna um alvo fácil. Muitos pensam que estão enfrentando apenas problemas emocionais ou psicológicos, mas a origem pode ser espiritual. O inimigo trabalha na sutileza. Ele planta a dúvida, a confusão
a tristeza repentina, e você acredita que é apenas cansaço. É assim que a opressão se instala, disfarçada de normalidade, e quando você percebe, já está lutando contra uma força que não entende. Os ataques noturnos são apenas um reflexo da batalha que ocorre dentro de você. Quando o corpo repousa, o espírito se revela, e aquilo que você tenta ignorar durante o dia ganha voz à noite. Por isso, o medo, as lembranças, a culpa e os pensamentos sombrios aparecem quando a luz se apaga. É como se o inimigo esperasse a cortina da consciência cair para começar o espetáculo do tormento. Mas há algo que poucos sabem. Os demônios não atacam aleatoriamente. Eles se alimentam de brechas, e essas brechas, muitas vezes, são abertas sem que percebamos, por comportamentos, emoções não resolvidas ou por portas espirituais escancaradas sem intenção. Cada pecado não confessado, cada mágoa guardada, cada ressentimento cultivado é uma porta entreaberta na alma. Você já se perguntou por que certas pessoas têm o mesmo pesadelo todos os dias, no mesmo horário, com as mesmas sensações? Isso não é coincidência. É um padrão espiritual tentando te dizer algo. E entender esse padrão pode ser o primeiro passo para quebrar o ciclo. Esses ataques seguem uma lógica que poucos conhecem. O inimigo age com estratégia, estudando seus hábitos e emoções. Ele sabe quando você está fraco espiritualmente, quando deixou de orar, quando se afastou da palavra. É nesse ponto que ele intensifica os ataques, porque sabe que sua fé está vulnerável. A guerra espiritual é uma batalha de resistência, e vence quem permanece firme, mesmo quando tudo parece silencioso. Mas como discernir entre um simples pesadelo e um ataque espiritual real? O primeiro sinal é a repetição. Quando um mesmo tipo de terror se repete nas madrugadas, especialmente em horários específicos como 3 da manhã, é preciso atenção. Esse é o momento em que muitos relatam sentir presenças escuras, sussurros ou a paralisia que impede até de pronunciar o nome de Deus. Outro sinal é a atmosfera carregada que permanece mesmo após acordar. O ambiente parece denso, o ar pesado e uma sensação de angústia permanece. Isso não é apenas psicológico, é espiritual. As trevas deixam rastros onde passam, e o corpo sente essa energia mesmo depois que os olhos despertam. Há quem diga que isso é fruto da mente cansada, mas o espírito sabe quando é tocado por algo maligno. Quando você sente o medo sem motivo, o pânico sem explicação ou a ansiedade que nasce do nada, há uma voz te chamando para despertar. Não um despertar físico, mas espiritual. E se eu te dissesse que há maneiras precisas de se proteger e até de expulsar essas presenças antes mesmo que elas se aproximem, o segredo está em algo que a maioria das pessoas ignora. E é isso que vamos revelar agora. A primeira linha de defesa é a consciência espiritual. Antes de qualquer oração, é preciso reconhecer que a guerra é real. Muitos vivem como se a vida espiritual fosse apenas teoria, e é exatamente isso que o inimigo quer, que você duvide da própria existência dele. A incredulidade é o terreno fértil da opressão. Quando você ignora o perigo, entrega suas noites de bandeja ao adversário. É por isso que a vigilância não pode cessar nem no repouso. A sobriedade espiritual é uma forma de escudo. Assim como um soldado que dorme com a espada ao lado, o cristão deve dormir com o espírito desperto. Cada oração antes do sono é como uma muralha sendo erguida ao redor da alma. E quanto mais você ora, mais intransponível essa muralha se torna. A Bíblia não fala de oração como um ritual, mas como uma arma. Quando você ora com intenção, algo se move no invisível. É nesse instante que o mal recua, porque reconhece a autoridade de quem está coberto pela presença de Deus. Não se trata de palavras bonitas, mas de fé viva, pronunciada com convicção. Entenda, você não está lutando para conquistar algo, mas para defender o que já é seu, sua paz, seu descanso, sua fé. O inimigo tenta te convencer de que tudo está perdido, que seus esforços são inúteis.
Mas essa é a maior mentira da escuridão. A vitória já foi conquistada. O que resta é você assumir essa autoridade. Muitos têm buscado libertação em silêncio, sem saber que a força que procuram já habita neles. A questão não é se Deus vai agir, mas se você vai se levantar. E quando você decide lutar, até as sombras tremem. Mas há momentos em que, mesmo com oração, os ataques parecem persistir. E é aí que surge a dúvida: será que Deus não está me ouvindo? Essa é a armadilha mais sutil. O inimigo sabe que não pode te vencer pela força, então tenta te vencer pelo desânimo. Ele planta a ideia de que suas orações não funcionam, que você está sozinho, e quando você acredita nisso, entrega o poder nas mãos erradas. Essas batalhas não acontecem apenas por acaso. Às vezes, elas são uma resposta ao seu avanço espiritual. Quando você começa a se aproximar mais de Deus, buscar mais intimidade, ler a palavra com profundidade, os ataques aumentam. É o sinal de que o inferno está reagindo à sua luz. O que você interpreta como perseguição é, na verdade, uma confirmação de que está no caminho certo. Por isso, não tema o aumento da pressão. O fogo das provações é o mesmo fogo que purifica o ouro. Cada ataque noturno é uma tentativa desesperada do inimigo de apagar a luz que ele sabe que está prestes a brilhar. Se você sente que as trevas estão mais intensas, é porque está prestes a amanhecer. É nesse ponto que muitos desistem. Mas quem entende o sentido espiritual desse processo permanece firme. Não porque é mais forte, mas porque confia que o Cristo que habita nele é maior do que qualquer sombra que se levante contra ele. E se você soubesse que os ataques que te fazem perder o sono são, na verdade, o sinal de que algo grandioso está sendo gerado em você. Há um propósito escondido nas noites mais escuras. E no próximo passo, você vai entender como transformar a dor em autoridade espiritual. A verdade é que nenhuma batalha espiritual é perdida por acaso. Ela é perdida quando o guerreiro esquece quem é. O inimigo não teme o cristão que ora por medo, mas o que ora com consciência da própria autoridade. Quando você entende que é herdeiro de uma vitória já conquistada, algo muda na sua postura. O medo cede lugar à firmeza e o desespero dá espaço à paz. Durante a noite, quando as sombras tentarem te paralisar, lembre-se, você não é vítima, você é território sagrado e nada pode tocar aquilo que foi selado pelo Espírito de Deus. Quando o inimigo sussurrar mentiras, responda com a verdade da palavra. Diga: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Essas palavras não são apenas frases, são espadas espirituais, afiadas pela fé. Há poder nas declarações que você faz. O nome de Jesus é uma chave que abre portas e fecha abismos. Quando pronunciado com fé, ele destrói toda tentativa de opressão. O mal não suporta esse nome, porque é nele que habita a autoridade suprema. Por isso, não hesite em usar o nome de Cristo quando sentir a escuridão se aproximar. E lembre-se, a luz não discute com as trevas, ela apenas brilha. Quanto mais presença de Deus houver no seu ambiente, menos espaço haverá para o mal operar. Louvor, oração e gratidão são como tochas acesas em meio à noite. Não há escuridão capaz de resistir a uma alma que decide permanecer em adoração. Mas se a luz dissipa as trevas, por que tantos ainda vivem oprimidos, mesmo buscando a Deus? Há um segredo que muitos ignoram e que pode explicar por que o inimigo ainda encontra acesso à sua vida espiritual. Existem portas espirituais que permanecem abertas mesmo depois da conversão. São feridas não curadas, pecados não confessados, objetos, músicas ou hábitos que mantêm uma ligação invisível com o reino das trevas. Às vezes, o mal não entra pela força, entra pelo costume. O perigo está nas pequenas concessões diárias que pareciam inofensivas. Quando você se envolve com conteúdos que exaltam a escuridão, filmes, músicas, práticas espirituais, sem discernimento, está, sem perceber, permitindo que sementes contrárias à luz sejam plantadas na sua alma. O espiritual não precisa da sua permissão verbal, apenas da sua distração. E enquanto você acha que está tudo bem, algo se alimenta da sua negligência. É por isso que a limpeza espiritual
começa pelo arrependimento genuíno. Não basta reconhecer o erro, é preciso romper com ele. Arrependimento não é remorso, é decisão. É fechar portas com a autoridade que Deus já te deu. Cada confissão sincera é um portão trancado. Cada perdão liberado é uma corrente rompida. Além disso, objetos consagrados a práticas ocultas ou ídolos precisam ser removidos. Tudo o que não honra a Deus carrega uma energia espiritual contrária à sua presença. Purificar a casa é um ato simbólico e real. É declarar que aquele espaço pertence à luz e que nenhuma força contrária tem mais direito de permanecer ali. Mas há algo ainda mais profundo que impede muitos de viverem em paz. Algo que não está fora, mas dentro. E entender isso é o que separa quem apenas sobrevive das trevas de quem verdadeiramente vence a guerra espiritual. As maiores batalhas espirituais não acontecem fora, mas dentro de nós. É na mente e nas emoções que o inimigo constrói suas fortalezas. Quando a culpa não curada e o medo constante dominam o coração, o campo espiritual se torna fértil para a opressão. Por isso, o autoconhecimento espiritual é tão importante. Ele revela onde as trevas ainda encontram abrigo. Muitos acreditam que estão sendo atacados por forças externas, quando na verdade alimentam essas forças internamente, através da falta de perdão, da raiva ou da autossabotagem. O inimigo não cria as feridas, ele se aproveita delas. E cada ferida não tratada é uma janela aberta para que o mal entre e se estabeleça. A libertação verdadeira começa quando você decide olhar para dentro e encarar o que tem evitado há anos. As trevas não suportam a luz da consciência. Quando você reconhece a origem da dor, o inimigo perde o controle. É nesse momento que a oração deixa de ser um pedido e se torna uma declaração de poder. É por isso que o perdão é uma arma espiritual. Ele não absolve o outro, liberta você. Ao perdoar, você corta os fios invisíveis que te mantêm ligado à dor e assim o inimigo perde território. Não existe oração eficaz sem perdão sincero. Não há vitória espiritual sem libertação emocional. Mas se o perdão é a chave da libertação, o que acontece quando alguém não consegue perdoar, mesmo querendo? O que impede o coração de soltar o que o espírito já deseja abandonar? A resposta para isso está em uma dimensão pouco falada, e ela explica por que alguns vivem em ciclos espirituais intermináveis. O coração humano guarda memórias espirituais. Cada trauma, cada humilhação, cada palavra que feriu, tudo se registra em um nível mais profundo do que a razão pode alcançar. Por isso, muitas pessoas acham que perdoaram, mas continuam presas ao passado, revivendo os mesmos sentimentos. É como se a alma ainda estivesse no mesmo lugar do ferimento original. O inimigo conhece essa fragilidade. Ele usa o passado como arma, lembrando o que você quer esquecer, reabrindo feridas antigas e te fazendo acreditar que ainda está sob condenação. Mas o perdão de Deus é completo, e quando Ele te perdoa, o passado deixa de ter autoridade sobre o presente. O problema é que muitos aceitam o perdão divino, mas não aceitam o próprio. A verdadeira libertação ocorre quando você permite que Deus entre nas áreas mais sombrias da sua história. É ali, nas partes que você esconde até de si mesmo, que a luz precisa entrar. O mal perde o poder quando é exposto. Por isso, fale com Deus sobre o que dói. Ele não se escandaliza com suas feridas. Ele as transforma em testemunho. Quando a cura interior acontece, os ataques noturnos perdem força. O inimigo já não encontra eco dentro de você, e o que antes te oprimia se torna apenas lembrança distante. A paz volta a ser natural. E então você entende que a guerra espiritual não é para ser temida, mas vencida diariamente com consciência, fé e vigilância. Se esta mensagem te fortaleceu, não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque a batalha é contínua e cada palavra de fé que você escuta aqui te equipa um pouco mais para vencer. Há momentos em que a guerra parece interminável. Mesmo depois da libertação, o inimigo tenta retornar, testar as portas e sondar brechas antigas. É por isso que a vigilância deve ser constante. A vida espiritual não é uma maratona curta,
é uma jornada de resistência. E quem caminha com Deus aprende que o descanso não é ausência de batalha, mas presença de paz em meio a ela. Por isso, é fundamental desenvolver uma rotina espiritual sólida. Orar antes de dormir, ler a palavra e declarar proteção sobre o lar não são gestos simbólicos, são atos de autoridade. Quando você declara o nome de Cristo sobre o seu ambiente, as trevas são lembradas de que aquele território já tem dono, e diante da autoridade divina, nenhuma força das trevas pode permanecer. A unção com óleo é outro ato de fé que tem poder espiritual. Quando você unge as portas e janelas da sua casa, está simbolicamente marcando aquele espaço com a presença de Deus. É uma forma de dizer ao mundo invisível: aqui só a luz de Cristo tem permissão para habitar. Cada gesto feito com fé reverbera no mundo espiritual, mas a maior arma ainda é a palavra. Ler os salmos em voz alta, especialmente o 4 e o 91, é como erguer muralhas de luz ao seu redor. A Bíblia não é apenas um livro, é um instrumento de guerra. Ela corta, liberta e revela. E quanto mais você a declara, mais o mal é desfeito, porque o inimigo não suporta ouvir o que o expõe. No entanto, há um erro comum entre os que lutam espiritualmente. Muitos se armam contra o inimigo, mas continuam desarmados diante das próprias emoções. E é nesse ponto que a vitória começa a se perder. A guerra espiritual não é vencida apenas com orações, é vencida com transformação. Se o coração continua alimentando ressentimentos, inveja ou orgulho, essas emoções funcionam como rachaduras por onde as trevas voltam a entrar. A armadura espiritual não protege o que o coração ainda se recusa a entregar. Deus não busca guerreiros perfeitos, mas dispostos. Ele fortalece os que admitem suas fraquezas e se rendem. É essa rendição que faz o inimigo recuar, porque nada assusta mais o mal do que uma alma completamente entregue à vontade de Deus. A verdadeira força nasce da dependência. Por isso, é importante compreender: libertação não é um evento, é um processo. Há dias em que o espírito se levanta cheio de fé e outros em que a escuridão tenta voltar, mas em todos eles a graça continua sendo suficiente. A constância na oração e a perseverança na fé são o que consolidam a vitória. O inimigo não teme quem começa, ele teme quem permanece. A fé inabalável não é a que nunca duvida, mas a que continua mesmo quando o medo grita. É essa persistência que destrói fortalezas e mantém a alma em luz. A batalha espiritual se vence todos os dias, com pequenos atos de fé. E se eu te dissesse que existe um princípio espiritual que transforma o medo em autoridade, um movimento interno capaz de inverter completamente o jogo e fazer o inimigo fugir de você, é isso que você vai descobrir a seguir. O medo é o maior instrumento do inimigo, mas também pode ser a fonte da sua autoridade. O que te assusta revela o que precisa ser conquistado. Toda vez que o medo se manifesta, ele indica uma área em que você ainda não exerceu o domínio espiritual. Quando você decide enfrentar aquilo que te oprimia, passa a te obedecer. O medo deixa de ser um limite e se torna uma bússola para o crescimento da sua fé. A coragem espiritual não é ausência de temor, mas a decisão de agir apesar dele. Quando você se levanta em oração mesmo tremendo, o céu se move. É nesse momento que as forças contrárias perdem o controle, porque percebem que nada pode deter uma alma decidida a resistir. A autoridade nasce no enfrentamento, e cada vez que você enfrenta, se torna mais forte. Deus não quer que você fuja das trevas, quer que aprenda a iluminá-las. O inimigo teme a luz, mas respeita quem a carrega. Quando você entra em um ambiente e carrega a presença de Deus dentro de si, o próprio espaço muda. Onde havia opressão, a paz. Onde havia medo, a liberdade. É isso que significa viver em autoridade espiritual. Essa consciência transforma tudo. Você passa a dormir em paz. Não porque as trevas deixaram de existir, mas porque elas sabem que não podem mais te tocar. A vitória espiritual não é ausência de batalha, mas presença de domínio.
refúgio. É o descanso do guerreiro que aprendeu a lutar com o coração firme e os olhos voltados para Deus. Mas a guerra espiritual não é apenas sobre você. Há algo maior sendo moldado através de tudo isso. E quando você compreender esse propósito, entenderá por que precisou enfrentar tanto antes de viver a plenitude da paz. As lutas que você enfrenta não são apenas para te testar, são para te preparar. Deus usa as batalhas para moldar guerreiros. O inimigo tenta te destruir, mas o que ele não entende é que cada golpe que te atingiu serviu para te fortalecer. Você não saiu ileso, mas saiu desperto. E uma alma desperta se torna perigosa para as trevas. As experiências de opressão, o medo, as noites em claro, tudo isso tinha um propósito: despertar a consciência da sua autoridade. Agora você sabe que o nome de Jesus não é apenas um refúgio, é uma espada, que a oração não é apenas consolo, é uma arma, e que a fé não é apenas crença, é território conquistado. Deus não quer que você viva fugindo das trevas, mas que caminhe com confiança na luz. A vitória não é apenas resistir, é permanecer firme mesmo quando o silêncio parece reinar. É saber que enquanto você dorme, há anjos de guarda vigiando e que o mal não pode permanecer onde o Espírito de Deus habita. Acorde para a verdade. Você foi chamado para vencer, não para temer. O poder que te protege é o mesmo que venceu a morte. Quando você declarar com fé, em Cristo eu sou mais que vencedor, o inferno lembrará que perdeu. A guerra espiritual não termina quando você deixa de lutar, termina quando o inimigo entende que não há mais espaço para ele. Se essa mensagem tocou seu coração, declare nos comentários: com Cristo eu vencerei esta guerra espiritual. E lembre-se, você não está sozinho. A luz de Deus brilha onde há fé, e nenhuma noite é longa o bastante para apagar o amanhecer que Ele já preparou para você.